tenha um entendimento de que você está trabalhando com uma tecnologia que está evoluindo e você precisa que a tua cultura evolua junto com ela, que os seus usuários evoluam junto com ela e que a tua maturidade também cresça a cada dia junto com ela. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. E hoje estamos aqui para falar de Zero Trust. Zero Trust para transformar o modelo de acessos. Vocês já estão acostumados comigo aqui, eu sou Matheus Borges, diretor comercial na Red Belt. E comigo hoje, duas feras aqui que não podia ser diferente, duas feríssimas, Thiago Couto do meu lado, Ciso Latam, do Grupo Accor. E aqui na minha diagonal, nosso querido Robson Santos, já esteve aqui com a gente algumas vezes, cadeira cativa. Muito bem-vindo, nosso gerente de cibersegurança na Livelo Brasil. E comigo também, Milton Freitas Júnior, nosso diretor de Service Delivery. Obrigado, pessoal. Thiagão, obrigado pela presença. Bom demais ter você aqui. Cara, é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo o time da Redcast, Red Belt, por me receber. Vamos para cima. Vamos falar um pouquinho desse tema super legal. Boa. Obrigado. Robson, obrigado de novo por estar aqui com a gente, cara. Matheus, Milton, eu que agradeço. Eu vou pedir música no Fantástico. Aí, ó. Tô ficando figura frequente. Bom demais. Bora lá falar de Zero Trust. Sempre agrega muito. Bom, gente, então, Zero Trust. Zero Trust é aquele tema que alguns anos atrás virou o hype do mercado, o hype do hype. Só escutava falar de Zero Trust lá atrás. E eu vou contar uma história que nem está no script aqui. A gente fez o nosso Expand, nosso evento. A gente tem um evento anual. E no primeiro evento, o Expand, que a gente gerou lá em 2022, a gente convidou um senhor chamado John Kindervag, lá dos Estados Unidos, e ele estava, se eu não me engano, na Palo Alto, ainda na época. E a gente trouxe ele para esse evento porque ele foi o cara que cunhou esse termo Zero Trust no mundo lá atrás, há muitos anos atrás. E a discussão foi entre estratégia e produto. E eu quero trazer um pouco disso aqui para a mesa hoje também. E voltando para o script, o modelo Zero Trust é muito mais um modelo do que sistemas. Apesar de alguns fornecedores de tecnologia ainda cunharem de eu vendo uma solução Zero Trust. Eu queria muito escutar a opinião de vocês aqui hoje sobre isso. Mas, voltando ao tema Zero Trust, ele é muito baseado no sentido de que a confiança não pode ser concedida à torta direita ou simplesmente liberada. Então, você, por praxe, você desconfia de todo mundo. Eu sou mineiro, para mim já é natural desconfiar de todo mundo, de qualquer jeito, lá no meu canto. E eu queria escutar de vocês um pouco mais sobre Zero Trust na experiência de vocês. Não precisa ser exatamente no ambiente onde vocês estão hoje, mas como que o mercado está navegando isso? Como que navegou isso lá atrás no hype? Como que isso está hoje? Isso já desceu, botamos o pé no chão? Como que vocês veem o mercado navegando esse tema hoje? Robson, vou te puxar para você começar. Bora, vamos lá. Bom, acho que você acabou conectando num tema interessante, né? Acho que quando o John esteve por aí, ele é o percussor, né? Quando a gente fala, na realidade, de Zero Trust, é um conceito. Na época de Forrester ali, acho que o legal da provocação, e eu acho que por isso que tudo muda muito sempre, cara, isso e é como eu encaro, né? Lá em 2010, quando ele trouxe essa provocação, eu entendo como provocação, era um cenário totalmente diferente. Né? Hoje a gente está aqui no escritório, batendo um papo, no podcast, e era toda a questão de uma tecnologia, infraestrutura, segurança sempre. Eu tenho meu headquarter, tenho minhas fábricas, cada empresa no seu nicho de atuação, e você entendia que tudo que está fora, né, porta para fora do meu ambiente é inseguro, e tudo que está dentro do meu ambiente, seja os meus ativos, meus colaboradores, os meus sistemas, são seguros. E aí a provocação do conceito vem daí, da gente nunca confiar e validar sempre. Quando a gente vai avançando no tempo, mais ou menos em 2018, o NIST ele lançou um framework onde ele pegava os conceitos de Zero Trust, que é um conceito, não é uma solução, e trazia para como a gente aplica de alguma forma esse conceito, falando de segmentação, falando de acesso, falando de conexão. E aí a gente vê em pandemia, aceleração de ataques digitais, muita coisa acontecendo, e os fabricantes se posicionando com vendas de produtos, e aí a gente tem players de identidade, a gente tem players de network security, a gente tem players de soluções de microsegmentação falando que vendem, né, essa questão. E o assunto ele vem e vai, o Gartner trouxe estudos recentes, então o assunto está em pauta, está em voga,
e eu vejo que ainda fica um cenário muito complexo entre companhias e profissionais de segurança, né? O pessoal acha que, basicamente, comprar supostas soluções de Zero Trust vai te deixar um pouco mais seguro, ou muito mais seguro, ou aplicar conceitos de Zero Trust é o que vai trazer realmente a proteção. A gente vai trocar muitas ideias aqui, mas como eu enxergo? Eu enxergo como mais um modelo de estratégia, né? Eu acho que você vai ter que olhar muito internamente o seu modelo de negócio, que é algo importante. Então, quando a gente fala de questões de Zero Trust, de não confiar nunca, a gente vai colocar vários conceitos para trazer. Se eu for para o meu ecossistema, por exemplo, que atende um cliente final, isso já muda, né? Tem muita coisa relacionada à identidade de um cliente final que eu não posso falar, não concede o acesso para ele à plataforma. Toda vez que ele logar, aí você libera o acesso dele, por exemplo. Já não funcionaria. Então, sim, a gente tem que também trazer ali um pouco que a gente protege a infra e como a gente também protege o nosso modelo de negócio. Então, eu traria aqui para a gente fazer um bate-bola bem legal aqui, de a gente tentar simplificar isso como mais uma estratégia ou abordagem de segurança que a gente pode trazer para o nosso negócio, para as nossas empresas. E que cada realidade é uma realidade. Cada Justamente. Negócio é um negócio. Muito bom, muito bom. Tiagão, o que você tem para agregar aí nesse conceito sendo usado hoje em dia, lá atrás? Como é que tem sido sua experiência disso nesses últimos anos? Então, no conhecimento geral de Zero Trust, o Robson já adiantou ali pontos muito interessantes, tá? O que eu colocaria é que, como é uma tecnologia que surge, o mercado ele precisa de um tempo para absorver, para entender aquilo que realmente está por trás daquela sugestão de mudança, até que essa solução, essa arquitetura, ela esteja realmente pronta para ela ir para o ambiente corporativo. Essa é a diferença de quando você está naquele boom de tecnologia, todo mundo falando, aquilo que a gente viu há algum tempo atrás, empresas falando, pessoas falando, pesquisas, saindo informações a respeito de adoção do Zero Trust, e aquilo que a gente está vivendo nesses últimos momentos mais recentes, quando a gente meio que foi para o chão, como a expressão que você usou, a gente trouxe um entendimento real do que é a aplicação do Zero Trust dentro de um ambiente corporativo, quais são os paradigmas que envolvem essa aplicação, o que muda, porque a gente tem uma constante de mudança organizacional muito forte dentro da adoção de Zero Trust, e a partir do entendimento melhor desses conceitos, aí a gente começa a ter uma implementação mais efetiva e com mais sucesso. Legal. A gente deixa de ter aquela perspectiva de, podemos assim dizer, de oba-oba, surgiu uma nova tecnologia, vamos fazer porque acho que vai ser mais seguro e vai ser melhor, para onde a gente tem realmente uma efetividade na implementação organizacional e a gente começa a medir, a mensurar e a mostrar para as pessoas que realmente, olha, essa adoção é melhor ou essa adoção ela permite um controle e uma segurança melhor em relação ao meu ambiente, às minhas aplicações, em relação aos meus usuários dentro da questão de acesso e identidade. Então, existe uma curva de aprendizado, uma curva de maturação da tecnologia e eu acho que o mercado observou essa curva e agora a gente está num espaço um pouco diferente. Não mais de falar teoricamente, empiricamente de Zero Trust, mas de ver implementações em empresas que implementaram, ver pessoas que hoje já se tornaram especialistas dentro do conceito. Legal. E aí firmemente implementar isso dentro dos ambientes. É uma evolução natural de tecnologias e do conceito também, né? Da estratégia. Perfeito. Então lá atrás meu Deus, essa coisa nova, eu preciso implementar o Zero Trust, preciso comprar uma solução de Zero Trust. Calma, vai amadurecer, vamos chegar lá. E é interessante ver hoje, você pontuando muito bem, tem uns profissionais que entendem do conceito, que já passaram por uma, duas ou mais implementações, e não só... E essas pessoas ajudam a quebrar o paradigma de o que é um Zero Trust. Elas já passaram por esse processo, né? Exato. Se você me permitir adicionar, até o Robson mencionou isso com propriedade, você mencionou antes, o Zero Trust ele não é só uma tecnologia, ou ele não é uma solução de mercado que você vende, você compra. Eu comprei Zero Trust. E aí, dentro dos pontos que vocês colocaram, essa maturidade ela serve para isso, para trazer um conhecimento melhor para o mercado e permitir o mercado fazer uma adoção mais segura desse framework, dessa questão de Zero Trust. Boa, perfeito. Milton, eu falei que eu ia te botar na fogueira. Vamos lá. Vou tentar ser carinhoso aqui, tá? Brincadeira. Você como diretor da área de projetos, vou simplificar e chamar de projetos, na verdade é uma área de service delivery, tem algumas áreas embaixo, enfim. Você tem acesso e participa com muitos clientes de muitos projetos.
Como que você sente essa discussão dentro de casa com os clientes hoje? Tem essa implementação? Isso é discutido? É muito mais uma ideia que existe e no dia a dia vamos falar de file, vamos falar de SOC, vamos falar de teste, vamos falar disso, aquilo, outro. Mesmo que aquelas atividades, ações, projetos estejam envolvidos numa estratégia, existe a discussão em alguns casos sobre Zero Trust na sua perspectiva? Tem, mas o que a gente vê é aquilo lá, né? É um conceito que ele agrupa uma série de frentes, né? Quando eu estou falando de Zero Trust, estou falando de o quê? Estou falando de uma boa segmentação de rede, estou falando ali de um bom IAM implantado, fazer uma gestão de acesso, né? Então, quando a gente está no dia a dia, no calor dos projetos, a gente nota o termo sendo tangibilizado através de projetos ou mesmo de temas mais específicos, né? Mas acho que ele está lá, né? Mas ele é importante para ter essa união em várias camadas, né? Em algumas camadas é importante porque ele consolida, né? Ele consolida um pouco de tudo que a gente já tinha de alguma forma que evoluiu para algo que simplifica, né? Quando ele traz essa perspectiva de Zero Trust, né? Ou de uma confiança, de não partir do pressuposto de confiar em algo, que algo está seguro. Boa. Ou que um usuário ele vai fazer a coisa certa, né? Excelente. Ele já dá o direcionamento e esses projetos entram como parte da implementação da estratégia. Perfeito. Boa, boa. Trouxemos uns dados aqui que eu queria trazer para a mesa do Ponemon Institute, de 2024, que é o State of Zero Trust. E ele ouviu mais de 4 mil profissionais de segurança, e aí eles entenderam ali que 67% disseram que os fatores mais importantes para implementar uma estratégia de Zero Trust foi a expansão da superfície de ataque e o risco de violação de dados. Ou seja, o que gera aquela vontade, a demanda de falar, opa, vamos olhar para isso. E 61% afirmaram que adotaram Zero Trust de algum jeito, mas somente 18% disseram que implementaram todos os princípios. E eles mencionaram a falta de experiência interna para retardar essa adoção. Além disso, eu já vou trazer um outro dado para a mesa aqui para a gente discutir, tá? Sobre a área que tem a maior prioridade dentro do Zero Trust, 40% dos entrevistados disseram que foram identidades. Então, o maior foco disso tudo é a identidade. Então, 40% confirmou essa informação. E 24% dos entrevistados disseram que eram os dispositivos. Robson, identidade é o core de Zero Trust ou não? Ou é uma estratégia um pouco mais segmentada? O que você acha disso tudo? O conceito é uma estratégia muito mais ampla, mas eu acho que até entendo por que a pesquisa acaba drivando para uma grande quantidade voltada para a identidade, porque um dos princípios, né, do conceito de Zero Trust, quando a gente fala que a gente não confia em nada e valida tudo, eu tenho que começar por uma credencial humana ou não humana, né? A origem de alguém requisitando para acessar um sistema, um dispositivo ou algo dentro da nossa corporação, seja dentro do escritório, seja no modelo remoto e acessando esse ambiente, vai partir de alguma forma que você consiga controlar uma visão de identidade, né? E um outro parâmetro também, para a gente poder aplicar de alguma forma o conceito que você vai dar privilégio mínimo, vai escalar só quando necessário, vai permitir acesso só quando faz sentido, é você ter um controle por trás de sistemas, aplicações, quem acessa, como deveria ser. Você vai bater em identidade. Por que precisa de acesso àquele sistema? Por que precisa de acesso? Você vai bater em governança e aí a gente vai acabar conectando em algumas tecnologias, que a gente vai falar de identidade, a gente vai falar de acesso, a gente vai falar de governança de identidade, a gente vai falar de gestão e privilégio para ambientes, estruturas. Então, acho que por isso que acaba trazendo, né, um pouco para esse mote. Mas, basicamente, você, né, centralizar em tudo isso vai fazer você ter uma boa gestão de identidade, de acesso, de perfil, de permissão. Boa. Mas quando a gente olha a nossa superfície de ataque, a gente vê que muita coisa, quando a gente pega uma cadeia Cyber Kill Chain, não fugindo muito do nosso assunto aqui, que é Zero Trust, a gente vai ter vários métodos, desde, né, eu começar, né, a explorar o ambiente, entrar no ambiente, fazer um tipo de movimentação lateral, né, aí escalar privilégio, né, ganhar um determinado sistema, criptografar. Então, você vai ter diversas ações, né, que vai navegar pelo ambiente também em rede, né, e outros recursos. Então, só aplicar a identidade, de não falar de uma boa segmentação, né, só aplicar a identidade de controle, e a gente não falar sobre todo o perfil e a permissão, né, quando a gente chama do compliance no dispositivo, né, para ele estar apto a se conectar ou não no ambiente ou no sistema, também é necessário. Mas a gente vê muita coisa conectada. A gente também vê muito fortemente, eu dividiria em duas grandes vertentes. A gente tem muitos players de cibersegurança de identidade, quais a gente puder listar aqui todos eles, que colocam um pouco no seu pitch de venda que
eles têm uma solução Zero Trust. E quando a gente vai para players, né, que falam de network security, né, e aí a gente vai falar ou de VPN, ou de substituir uma VPN por uma solução de ZTNA, né, que não é mais uma VPN tradicional, a gente vai falar de conceitos de proteção de rede, substituir um firewall tradicional, então a gente vai acabar navegando com os dois players nos dois segmentos. Então a gente vai olhar tudo que é rede, abstraindo assim de forma simples, tudo que é identidade. Boa. Então acho que os dois caminhos ali seria um início para uma jornada de uma boa adoção, digamos assim. Boa. Acho que é bom a gente desmistificar mesmo. Perfeito. E deixar bem claro que é isso. Zero Trust não é identidade, não é só acesso, mas essas duas frentes, que na verdade são uma identidade e acesso, é o mesmo pacote, geram sim, ou avançam muito no caminho de uma estratégia de Zero Trust. Isso até me permite, mas você vê que assim, outros falam, né, um pouco da dúvida da adoção, e muitos que adotaram entendem que estão indo, né, ou levando a sua empresa para um caminho mais seguro. Eu acho que, independente de Zero Trust, outros frameworks, conceitos ou standards que a gente for utilizar, quanto mais a gente amplia, né, o nosso perímetro, entende os nossos controles, ou fala das nossas soluções e começa a aplicar a segurança de uma forma geral, teoricamente a gente tende, de alguma forma, a começar a ter mais controle e estar mais seguro. Então, acho que uma coisa acaba levando a outra, desde que a gente se baseie num standard, num conceito ou num framework que aplique ele da forma mais adequada. Né? Então, também, basicamente, só falar, estou adquirindo soluções, né, que se conectam com o conceito de Zero Trust, comprar tudo que tem de mais top no mercado, ser uma boa implementação e utilização, não garante que a gente tenha uma maior adoção de segurança. E lembra que no segmento que nós vivemos, né, não existe segurança 100%. Não existe uma bala de prata, né? Justamente. A gente sempre vai estar aqui navegando e os ataques avançam também. Então, quando a gente começa a ganhar mais maturidade num determinado nicho, a gente vê que acelera e aparece coisa nova, a gente está discutindo de outras coisas. Tem alguém tentando invadir. Acho que isso que traz uma confusão, às vezes, para o nosso mercado. Né? A gente está falando de alguma coisa, aí tem coisas que viram hype porque é muita tendência, não fugindo de novo, né? Falando de IA generativa é uma outra coisa. Né? Tem muita coisa que já está no mercado há muito tempo, às vezes não é simples fazer a adoção. Acho que talvez a grande discussão, quando a gente traz para Zero Trust, seja muito mais como que a gente traz essa adoção do que ser um tema que é novo. A gente está falando de algo de 2010, já 15 anos se passaram, né? Para a tecnologia e segurança, 15 anos é uma infinidade de tempo, é muita coisa. Boa. Tiagão, o que você adiciona nisso tudo? Cara, eu estava ouvindo o comentário do Robson e uma coisa me chamou a atenção, e é o que eu tenho conversado com alguns amigos e até mesmo em alguns eventos que eu tive a oportunidade de participar. E aí a impressão que eu tenho é que a gente acaba voltando sempre nesse ponto, mas é relevante para a gente, porque pela fala dele e o que eu queria pincelar da tua fala, Robson, é o seguinte: você chega no Zero Trust a partir do momento que você já está implementando uma série de outros conceitos, uma série de outras coisas que são importantes e relevantes para a segurança e que a gente pode até mesmo dizer que são o básico de segurança, tá? Aquele famoso básico bem feito, né? Ele estava falando ali, ele trouxe a questão de privilégio mínimo, a questão de gerenciar contas privilegiadas. A gente tem uma série de outros mecanismos que a gente vai implementando em relação a controle de acessos, em relação a controle de perímetros, entre outros. E quando você percebe que eles vão congruindo até você chegar num ponto onde você está apto para entrar dentro da questão de Zero Trust, seja com a adoção de uma ferramenta que ela vai vir e vai complementar aqueles conceitos que você já trata dentro da organização. E aí, o que eu estava pensando enquanto ele contribuía ali é o seguinte: eu tenho conversado com outros pares e a gente vê uma certa imaturidade ou falta de maturidade de muitas organizações no que diz respeito a observar esses princípios básicos. E aí o que acontece o que, via de regra, o que vai acontecer? A pessoa vai ouvir falar de Zero Trust, ela vai ver que é uma tecnologia que o mercado está se direcionando já há um bom tempo para ela, mas ele não tem a estrutura dele preparada, ele não implementou os conceitos, ele não está falando de segurança da forma como deveria ser falado, e essa adoção de uma solução ZTNA, de uma solução de Zero Trust, provavelmente não vai ter fit dentro da organização e vai se provar um investimento fracassado, por assim dizer.
Ou você vai colocar isso no teu budget, você vai fazer um planejamento e você vai ver que depois de um tempo grande de implementação, de um tempo grande, uma curva de aprendizado grande, você ainda não atingiu a maturidade que a tua organização queria em relação à proteção do teu ambiente, em relação à proteção das tuas aplicações e em relação à questão de gestão de identidade, que é um dos pilares dentro do Zero Trust. Então, com esse cenário que eu tô falando, eu volto para o princípio de segurança, que às vezes cada conversa a gente acaba retornando lá nos princípios para dizer uma coisa que eu tenho observado. Nós precisamos voltar para o básico, nós precisamos fazer um básico bem feito, seja uma segurança de endpoint, seja um inventário bem feito, seja a documentação dos usuários e quem precisa de acesso, para a partir daí a gente evoluir para uma maturidade que chega no nível de Zero Trust. O Zero Trust, sim, ele vai trazer toda essa complexidade, ele vai fazer questão que você até brincou que é mineiro, não confia em ninguém, eu sou mineiro também, de Belo Horizonte, tá? A gente não confia em ninguém mesmo, aí, tá bom? Desconfiado por natureza. Mas percebe que é uma transformação, porque a gente está falando, cara, o básico do TCP, o handshake, é confiança de com quem você está transferindo dados e transmitindo dados. O Zero Trust ele vai quebrar esse princípio para fazer com que você desconfie de todo mundo, você não confie em ninguém, independente dele estar fora da tua rede, ele está dentro da tua subnet, lá dentro da tua rede, do teu escritório, você vai fazer a validação para cada aplicação, para cada acesso que aquele usuário vai fazer. Então você está quebrando um paradigma, você está evoluindo para uma maturidade que você não tinha antes. Se você tentar dar esse passo sem que antes o básico tenha sido feito, e tenha sido bem feito, pode ser que esse seja um fator aí que esteja limitando a adoção de Zero Trust dentro das organizações. Boa, excelente, cara. Muitas ideias na cabeça aqui. E acho que, cara, você trouxe um conceito que a gente não cansa de falar nesse podcast. Acho que um sim, um não, pelo menos a gente está falando do básico bem feito. E me veio a cabeça aqui que, de novo, Zero Trust é um conceito. Conceito grande, complexo, é uma estratégia. E muitas vezes deixa muita gente com medo, no sentido de, puta, Zero Trust é um negócio, é um mundão, como que eu vou começar? As empresas que estão mais tateando esse modelo. E aí você mencionou o MFA. E MFA é uma frente, uma estratégia básica, e é uma estratégia, provavelmente o primeiro passo de Zero Trust, que é, você tem a senha, mas, cara, deixa eu revalidar que você é você mesmo. Deixa eu aumentar o nível de desconfiança aqui, deixa eu trazer um multi-factor authentication aqui, uma autenticação de 2 fatores, para eu garantir que você é quem você está me falando que você é mesmo. Então, ele provavelmente é o primeiro passo de um modelo Zero Trust. Básico, bem feito, e a gente ainda entra em organizações que não têm o MFA bem feito. Milton, o que você acha disso tudo, cara? A dificuldade, como você trouxe, né? Assim, vai conectando, né? Você pega um conceito que é muito amplo, e eu acho que tem que destrinchar, que nem vocês estão fazendo, né? Por onde começa? Pô, estou falando de gestão de acesso, estou falando de segmentação de rede, ou eu estou entrando mais no básico ali de ter um MFA, entender esses conceitos todos, e acho que o desafio está em trilhar isso, né? E até conectando com um ponto que a gente tem aqui, para dar uma puxada, vou puxar aqui uma parte, acho que conecta com o que você trouxe, né? Você não falou exatamente isso, mas a cultura, né, da empresa. Acho que para mim uma das grandes dificuldades de se implantar um modelo para além do ferramental é você olhar a cultura, né? Assim, o quanto que eu tenho isso estabelecido ou o quanto isso vai drivar mudanças significativas na cultura da empresa para que isso seja perene, seja sustentável e que se implante o conceito de uma forma efetiva, né? Então, vou pegar e puxar. Bora. Eu fico curioso aqui de saber, vocês vêm de empresas ali que têm os seus desafios, né, de implantação e até da vivência de vocês ali, o que vocês enxergam, né, desse desafio de ter o conceito e ele se tropicalizar ali de fato ali em ações concretas e as dificuldades e barreiras culturais que existem hoje nas empresas, por onde vocês passaram. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Legal, acho que puxando um pouquinho aqui, isso a gente também, né, já falei em outras vezes que estive aqui e acabo escutando, né, assim como o básico bem feito é uma fala repetitiva entre os profissionais de segurança. Eu sempre gosto de trazer, independente do tema de segurança, acho que sempre uma provocação para nós, profissionais de cibersegurança. Acho que todo mundo que está numa cadeira de liderança, seja média ou alta liderança em cibersegurança, cada vez mais a gente tem que se portar como executivos corporativos. O que eu quero dizer com isso?
cada vez mais a gente tem que entender a cultura da nossa empresa, o nosso modelo de negócio, para depois a gente tentar inserir conceitos de segurança. A gente tenta montar um plano diretor de segurança, uma estratégia, usar um framework, um conceito, e a gente acaba esbarrando na falta de adoção, a companhia acha que a gente está dificultando o modelo, dependendo do nicho que a gente atua, a companhia pode entender que a gente está, né, travando, não ajudando a alavancar a receita ou coisas do gênero. E quando a gente começa a olhar, né, como segurança como, né, mais uma disciplina parte do negócio, não algo ali que só vai trabalhar com uma visão de controle ou simplificar, né? Estamos aqui para proteger esse ambiente, né? É óbvio pela nossa responsabilidade, mas diria que não é só isso. Quando a gente começa a navegar, conhecer da cultura da companhia, conhecer do modelo de negócio, participar de pautas que não são exclusivas de segurança, para introduzir o tema de segurança e convidar outras áreas da companhia para participar de temáticas de segurança, quando a gente vai para algo do básico bem feito ou uma adoção mais complexa, a gente começa a ver que culturalmente as coisas começam a fluir. Porque quando a gente discute aqui que a gente continua muitas vezes não aplicando o básico, mas a gente tem muito profissional bom no Brasil que conhece bastante, né? Por que será que a gente não está aplicando? É por falta de conhecimento? É por falta de conceitos? Não. Eu diria que a gente não está conseguindo, de alguma forma, ultrapassar barreiras para que a empresa, né, entenda aquilo que a gente está falando e adote aquilo que a gente está recomendando. Excelente. De algo do básico bem feito até trazer um conceito mais complexo e entender que a companhia está com aquele modelo e nível de maturidade. E outra, né, não só gerar uma fotografia do nível de maturidade da nossa companhia, né, como que a gente está maduro a nível de negócio. Entender quando a gente vai conectando uma coisa ou outra. Eu diria por essa linha, Milton. Cara, muito bom, cara. E, bom, você veio de uma indústria muito investida em frentes de OT, muito industrial, muita coisa grande. E hoje você está numa empresa mais financeira, mais de processo, mercados totalmente diferentes. Agora, imagina você trazendo seus conceitos, a sua estratégia da casa anterior para a casa atual ou o inverso. Simplesmente não faz sentido nenhum. Nenhum e não funciona. E você não vai conseguir ter seus influenciadores, você não vai conseguir vender a ideia. E todos nós somos vendedores, eu mais do que os outros, mas todos nós vendemos ideias, influenciamos pessoas a investir no que a gente se propõe a fazer, no nosso caso de mercado, que é aumentar a segurança das empresas. Então, o que você falou para mim é o princípio de alguém entrando numa cadeira. Fala, cara, por que eu estou aqui? Eu não estou aqui só para fazer a segurança dessa empresa. Eu estou aqui para ajudar o negócio a prosperar. Para isso, eu preciso entender onde que o mercado, onde que o negócio que eu estou inserido está indo para eu ajudar aquilo a chegar lá. Tiagão, cultura. Dá para implementar Zero Trust sem influenciar, sem mexer na cultura organizacional? Ou como que a gente faz isso, se a resposta for sim? Cara, eu diria que não, tá? O que nós temos visto em relação à implementação de Zero Trust é que ele toca em vários conceitos e esses conceitos afetam a vida do usuário no final do dia. Então, Perfeito. Ele vai participar disso. Para que você tenha efetividade na adoção de uma metodologia de Zero Trust com uma ferramenta, enfim, transformando o teu ambiente a partir dos princípios de Zero Trust, você precisa que as pessoas estejam on board disso também. Ou elas vão ser um dificultador e vai transformar, vai fazer com que a tua curva de adoção ela seja mais lenta, seja dificultosa e ela possa parecer, às vezes, até impossível, ou elas vão ser facilitadores que vão comprar a ideia junto contigo e vão te ajudar a vencer essa implementação. Alguns conceitos ali, eles tocam diretamente na vida do usuário. Por exemplo, eu posso trazer como exemplo, como parte da transformação que nós fizemos com a adoção de Zero Trust, a questão da identidade de usuários. Nós passamos para que nós pudéssemos possibilitar, né, a transformação do método de acesso dos usuários. Nós transformamos os usuários em si, contas genéricas, contas que precisavam ser diferentes, documentadas, contas nominativas foram criadas, enfim. A gente foi criando os recursos e fornecendo os recursos necessários dentro da questão de acesso, dentro da questão de identidade, para permitir que esses usuários recebessem esse acesso, entendessem que o acesso dele estava sendo transformado, o usuário que ele logava, ele não vai logar mais, agora ele tem uma forma diferente de chamar a aplicação que ele chamava antes. Então, todas essas mudanças, todas essas alterações que nós fomos fazendo, e a gente conseguiu fazer, hoje a gente tem um modelo implementado com sucesso
nos nossos hotéis, né? Isso participou também a colaboração de cada um dos nossos usuários, dos nossos empregados, tá? Eles nos ajudam a cada dia, existe uma facilidade em tratar esse tema com eles, uma vez que nós levamos a ideia, uma vez que essa ideia ela alcançou a cada um deles, né, em termos de entender a transformação que nós estávamos propondo e para onde que nós iríamos chegar, porque o que acontece, e isso aí é um parâmetro que a gente tem, em termos de arquitetura, eu acredito até que exista uma simplificação quando você começa a evoluir o teu modelo de Zero Trust para substituição de algumas coisas, como o Robson mencionou, substituição de VPN, transformação do modelo de acesso, às vezes você tem algumas outras dinâmicas de acesso que são modificadas com a adoção, mas a questão de acesso, ela não é tão simplificada assim. Eu diria que talvez ela alcança até uma certa complexidade, porque aí você passa a tratar o usuário como não confiável, e aí você aumenta a questão de cheque que você precisa fazer. As soluções vão considerar algumas características, como se o usuário tem um firewall local, se aquela identidade que ele está usando para se logar, ela realmente é válida, se ela tem alguém que está garantindo que aquele acesso àquela aplicação, ele realmente deve ser concedido ou não. Então, não tem uma simplificação muito grande do método de acesso quando você pensa na identidade do usuário e no cara que está na ponta. Então, por que ele vai te ajudar a implementar isso? Quando você mostra a figura geral, não simplesmente a mudança do login dele, que provavelmente ele não queria. Ele queria continuar com o usuário genérico, que ele compartilha a senha com um amiguinho, e todos eles acessam e você não tem rastreabilidade, confiabilidade nenhuma do que está acontecendo com aquela conta. Mas uma vez que você mostra essa figura geral, que você mostra qual que é o caminho que a organização ela está buscando e ela vai alcançar com a adoção de Zero Trust, aí você tem o comprometimento do usuário na ponta. Aí você tem uma transformação que realmente chega em quem está ali no dia a dia, quem está utilizando as contas e quem realmente importa. Isso faz parte da transformação cultural e por isso essa resposta minha foi para te dizer e confirmar o que eu respondi no princípio, que não dá para fazer Zero Trust sem uma transformação cultural e sem a ajuda do teu pessoal. Boa. Deixa eu aproveitar que você já deu a deixa de abrir um pouco mais de como foi a experiência de vocês, a sua experiência, né, na implementação do Zero Trust. E pensando em investimentos, porque a ideia de implementar uma estratégia de Zero Trust não surgiu do nada. Conta pra gente como que nasceu essa ideia, como que foi essa evolução e priorização de investimentos, começou por onde, até para quem está assistindo a gente, pegar essas ideias e falar, cara, eu estou mais ou menos nesse mesmo caminho, nessa mesma realidade hoje, posso dar um próximo passo, aprendendo com você. Legal. Cara, se você me permite, eu vou usar uma palavra da tua pergunta, que é evolução. Boa. Eu diria que o Zero Trust, para nós, na nossa experiência, ele é a evolução de uma estratégia. Qual estratégia? A estratégia de cloud. A estratégia de fazer uma movimentação para a adoção de cloud dentro do nosso ambiente. E uma vez que nós começamos a fazer essa movimentação, nós transformamos, ou nós abrimos uma vertente, uma possibilidade para que haja a transformação do modelo de acesso. Quando você pesadamente dentro do aspecto de on-premise, toda a infraestrutura pesada está dentro da tua organização, e aí você tem ali o teu firewall, toda a tua rede está atrás daquele firewall, todos os teus usuários estão indo para o escritório, estão dentro da tua rede, essa transformação ela é mais morosa e mais difícil. Mas imagina que você entrou dentro desse aspecto de cloud. A gente sabe hoje que cloud é uma adoção maciça dentro das organizações, né? Hoje talvez seja mais fácil contar quem não tem, né? do que quem tenha. Isso permitiu que as nossas aplicações, o nosso ambiente, ele esteja em um local diferente, e também abriu a porta para que nós pudéssemos olhar para a transformação do modo de acesso dos usuários para esse ambiente, para essa aplicação. E principalmente, dentro de algum contexto de compliance, dentro do contexto de segurança, como que nós protegeríamos também os acessos dessas pessoas que estão, né, ali cada dia dentro do nosso ambiente. Então, eu diria que o Zero Trust para nós, essa transformação do modelo de acesso, ele é uma evolução de uma estratégia que já vinha antes, que é a estratégia de cloud e cloud security dentro do nosso ambiente.
E aí, o planejamento estratégico, né, que levou a gente buscar soluções de Zero Trust, obviamente a gente conseguiu mostrar que haveria uma diferença, uma transformação, quando a gente tem os ambientes físicos, aí a gente tem, dentro do nosso aspecto, né, organizacional, a gente tem várias unidades de negócio, por assim dizer, com o seu acesso conectando dentro do nosso ambiente. A gente tinha uma característica ali um pouco mais pesada em termos de VPN com os nossos hotéis, fechando o VPN, a gente tinha bastante MPLS, a gente tinha algumas outras características dentro do ambiente que fomentavam essa comunicação dos nossos hotéis com os nossos sistemas. Quando nós começamos a mostrar essa transformação, não especificamente do ponto de vista de eu vou reduzir X% do meu custo operacional porque eu vou tirar o meu concentrador de VPN, eu vou tirar o meu MPLS, eu vou deixar o acesso dessa e dessa forma. Não especificamente, a gente tem os estudos dentro desse aspecto, obviamente, né, porque vão ser incorporados dentro do CAPEX que foi feito para investimento, mas também em relação à segurança, em relação à transformação do modelo de acesso, que nós precisávamos evoluir o modelo de acesso e acompanhar a tendência de mercado e acompanhar a nossa própria decisão estratégica de ir para a cloud e aí sim transformar os usuários que acessavam, às vezes fechando o VPN, às vezes com o client VPN, agora acessando via Zero Trust. Boa. Boa, Robson. Muita coisa boa para a gente pensar aqui. Eu queria te escutar nessa linha de estratégia. E aí, se eu puder te jogar na fogueira aqui, sem te jogar na fogueira, Daí. você até comparar a estratégia entre esses dois segmentos muito distintos. Como que seria uma implementação de um modelo Zero Trust num ambiente mais financeiro, outro mais indústria? Tem muita diferença? Não tem? Dá uma pincelada geral para a gente aí, vai? Na minha concepção tem bastante diferença, né? Tem bastante diferença porque está muito conectado ao modelo do ecossistema, né? Independente de business diferente, a gente sabe que a gente vai ter sistemas, as empresas são feitas para faturar cada um na sua linha de atuação, todas as empresas vão ter pessoas e vão ter identidades, mas não necessariamente numa empresa, né, que eu diria que já nasce de forma digital por uma companhia de milhares e milhares de anos que se transformou digital. Sim. Então a gente acaba tendo alguns conceitos de legado que a gente precisa incorporar. Então quando a gente vai falar de conceitos de Zero Trust, tem que entender, até como o Thiago trouxe como exemplo, né? Fizemos uma adoção anterior na estratégia de cloud que nos permite, né, explorar mais esse conceito de identidade, trazendo conceitos de Zero Trust. Quando eu vou para um ambiente, né, industrial, né, OT, os desafios corporativos, né, e o modelo de fazer segurança para aquele perímetro também é diferente. Né? Então, a gente traz para o conceito de identidade, mas quando eu estou falando de indústria, muitas vezes a identidade da ponta é uma identidade não humana. Né? Eu estou falando de dispositivos que podem ter uma credencial, mas não necessariamente é o Robson ou o Matheus se conectando para acessar ou se conectando para operar. Então, de forma assim, mais sucinta, diria que sim, tem uma grande diferença. Mas, puxando aqui, eu acho que dá para, da mesma forma, né, aplicar conceitos. Né? Acho que em casas passadas a gente acabou aplicando um conceito de Zero Trust por uma necessidade específica. E funcionou muito bem. Boa. Porque a gente tinha feito parte da adoção daquele ecossistema levando para a cloud. Né? Então, você traz um conceito, por exemplo, né, principalmente companhias industriais, tem um monte operacional de muitos prestadores, né, trabalhando na sua companhia. Né? Hoje, quando a gente pega grandes players, né, principalmente indústria financeira, você vai ter parceiros no sentido de você ter um grande provedor de nuvem, de billing, de solução, mas muitas vezes a sua, né, massa operacional são colaboradores próprios. Sim. Quando a gente vai para um segmento de indústria, né, a gente tem muita obra no meio do caminho, muita coisa, então tem muita construção que requer muitos parceiros. Essas pessoas também, de alguma forma, tangem e se conectam no seu ecossistema. Sim. Né? Como você consegue, né, trazer um usuário que talvez você não possa colocar todos os conceitos de confiança e segurança que você bota em alguém que está, né, já dentro da sua rede, existe na sua base de alguma forma, e traz para esse conceito. Então, na época, na casa passada, a gente conseguiu pegar um pool de parceiros estratégicos terceiros, né, e custear uma solução de ZTNA para que eles acessassem, basicamente, a ferramenta de billing, que é onde a gente incorporava o início das obras que aconteciam, né, para depois, né, aquilo direcionar para dentro da nossa estrutura. E na época, a gente pegou um conceito muito interessante, que a gente foi desafiado, né, pegar algo técnico, mas no fim a gente tinha um desafio de que, pelo menos, gerar um KPI, um indicador em cima de uma ferramenta de segurança ou de um conceito de segurança de negócio. A gente pegou justamente o problema para gerar um indicador.
né? Não, todo nosso prestador precisa acessar, né, o nosso billing. Como a gente não tem controle de quem é, como é sempre, é mais fácil ter um perfil único, que talvez tenha o privilégio que não precise para tomar determinada ação. A gente trouxe uma solução ali para fazer essa conexão, a gente começou a mapear quais são os sistemas que utilizam mais, o que ele faz como rotina naquele sistema, e entendendo aquilo, mas ele não precisa desse privilégio para fazer isso. Com esse acesso ele consegue. Vamos provisionar a ferramenta com esse tipo de perfil, credenciar, liberar e deixar o ecossistema trabalhando. A gente chegou a migrar na época quase 6 mil parceiros a nível de identidade, chegando no billing para cada um fazer a sua função no módulo que ela é necessário, no fim com um privilégio totalmente diferente. Então a gente conseguiu no final gerar um indicador que boa parte dessa massa que acessava esses ambientes tinha um privilégio mínimo e não um alto privilégio. E aí a gente depois voltou com o projeto rodando para mostrar para o negócio. Então, muitas vezes, quando a gente está próximo, entende a sua dor e também traz o conceito de segurança, a gente consegue demonstrar que a gente consegue levar para essa jornada algo mais factível, né? Agora, quando a gente vem para o setor financeiro com algo mais estruturado, eu diria que a gente acaba, muito das vezes, tracionando para a questão da identidade. Quando você já passou quase todos os seus sistemas, ou 100% deles, numa jornada de nuvem, quer dizer que você já condicionou muita coisa de não ter uma infraestrutura legada ou algo por trás. Então, a evolução natural na concepção acaba sendo a identidade, como você tuna aquilo, como você dá mais privilégio de perfil. Então, eu acho que os dois cenários são complexos e diferentes, mas a gente pode, ali, de alguma forma, tentar trazer o conceito como um todo, ou pegar parte desse conceito e aplicar em parte da nossa jornada. A gente até comentou aqui antes, né? Não é só identidade, é microsegmentação. Mas se o seu nicho, se a microsegmentação é mais importante, mais relevante, por que não começar por essa parte da jornada? Talvez eu possa dizer que eu não sou uma companhia que, né, tem 100% da adoção de um conceito Zero Trust, talvez nem seja necessário, mas eu tenho a parte que é interessante para o meu negócio, faz sentido para a minha estratégia, conectando em algo que eu já tenho aqui como básico bem feito funcionando. Então, Perfeito. Você me jogou na fogueira, mas tentei sair dela. Você saiu com maestria. Tá doido. Importante conectar esses pontos com o business, né? Que o Robson já mencionou antes. Às vezes, um ponto ou uma característica dentro da adoção de Zero Trust vai falar diretamente com a estratégia de negócio. E é isso que vai permitir que você consiga avançar com essa pauta dentro da organização. Talvez não 100%, talvez não todos os conceitos, tá? Principalmente quando você tem ambientes muito pesados. Você trouxe o mercado financeiro, são ambientes complexos. Eu brinco que são como um transatlântico, um Titanic para fazer uma curva metade do oceano. Não é uma fintech, não é um ambiente que é tão rápido na questão de mudanças organizacionais, mas quando você posiciona e você pincela dentro do Zero Trust, né, esses princípios que são norteados pelo business, acho que aí você tem um caso de sucesso, mesmo para organizações que são tão diferentes, que é a tua pergunta, né? Como que você navega o Zero Trust em organizações que são tão diferentes? Acho que você precisa ir para os pontos que conectam essa estratégia de Zero Trust com a tua estratégia organizacional. É isso. Acho que, de novo, a gente volta na mesma ideia de que não adianta você pegar um conceito de mercado. O mercado inteiro está fazendo isso, deixa eu fazer também. Pera, faz sentido para mim? Faz sentido para mim, na realidade? Qual que é o problema que eu estou tentando resolver? E aí você explicou muito bem um problema específico que precisamos resolver isso. Cara, funcionou igual uma luva. Se você pegasse esse conceito e tentasse aplicar isso para o negócio inteiro, falou, opa, não faz sentido, porque aí você vai gastar uma grana que você não tem, você vai levantar, pedir dinheiro para o board, para um negócio que ele vai olhar para o cara, você não sabe o que você está fazendo, a gente não tem esse orçamento todo. Então vai lá embaixo, entende um pouco mais, depois sobe com a estratégia um pouco mais bem definida. Acho que até puxando esse gancho tem um ponto interessante, né? Acho que muitas pautas em anos anteriores, né? A gente sempre trouxe... E os estudos do Gartner e outras coisas para fazer aquele comparativo, né? Qual que é o orçamento de tecnologia que hoje, né, se torna algo cada vez mais necessário nas companhias versus o orçamento de cibersegurança, né? Quantos por cento? Reflete muito, né? Muitas escolas falam, pô, a gente não tem grana, não investe tanto. Mas às vezes eu faço umas provocações, principalmente para o meu time, né? Se eu tivesse todo o dinheiro suficiente aqui, a gente conseguiria realmente resolver todos os problemas que a gente tem? Aí eu quero ver. Então, muitas vezes a maturidade da companhia naquele momento só liberar o dinheiro, não necessariamente a gente vai conseguir pegar um conceito, um modelo e aplicar ele de forma 100%. Então, acho que talvez a eficiência, né, por trás dali, obviamente que a gente não vai conseguir fazer muita coisa sem tecnologia, né? O mundo é totalmente tecnológico, o mundo é totalmente data-driven, né? Então, a gente usa o dado para, né, saber como que a gente vai trabalhar melhor com o nosso cliente, como a gente produz melhor e vai usar também essas informações como base a nível de estudos, conceitos, para aplicar isso melhor. Mas como a gente direciona melhor aquele investimento,
por um momento para algo que funcione. Né? Então, muitas vezes, se eu não conectar de novo no assunto da cultura na empresa, entender que aquele assunto eu não tem maturidade, então, talvez falar do conceito de Zero Trust na minha companhia seja interessante e necessário. Talvez aplicar 100% dele, eu tenho que analisar onde ele conecta, em que momento eu começo, e pensar que a vida é jornada. Se tiver todo o dinheiro do mundo hoje, você aplica toda a segurança necessária amanhã? Não, porque você não tem tempo suficiente, gente suficiente, não tem pessoa, e tem muita customização que você não vai fazer de hoje para amanhã. Então a gente vai ter que, de alguma forma, fatiar essa jornada ali e trazer isso como algo que a gente consiga, no fim, extrair valor. E no final, conseguir se vender melhor, né? Trazer também indicadores que a gente consiga simplificar essa tecnologia em algo que conecte no negócio. Boa. Então, se a gente sabe o objetivo, eu conectei na dor necessária de alguma área, quando a gente resolve aquele problema, o cara entendeu automaticamente. É isso. Não sei exatamente o que você fez lá em cibersegurança, mas resolveu o meu problema. Eu adoro escutar isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: não existe o certo e errado em cibersegurança. Existe o que funciona para mim nesse cenário. Perfeito. É isso. Não tenta atingir 100% do Zero Trust, nem tenta não fazer nada com o Zero Trust, que é muito grande para mim. Cara, o que funciona para você resolvendo a sua situação nesse cenário? Perfeito. Tem Thiago disse um ponto muito legal, é a evolução. Ele conectou o modelo que a companhia estava no momento, e direcionou uma estratégia com um conceito arrojado, interessante, mas de acordo com a evolução, né, que também vai estar conectado com a maturidade, que vai estar conectado com a cultura. Acho que algumas palavras, alguns termos, né, eles se encaixam para cyber, se encaixam para tecnologia e se encaixam para qualquer outra dor que uma companhia tenha, ou qualquer objetivo que ela tenha no final do dia. Bom demais, bom demais. Turma, que bate-papo, hein, Milton? Tá louco, cara. Eu tô com a cabeça explodindo aqui. O Filipão já levantou a plaquinha, já deu 45 minutos. Vamos para... Queria só uma rodadinha rápida aqui, uma frase, vai? Não vou falar uma, duas palavras, não, mas uma frasezinha. Uma coisa que quem tá do lado de lá fala, cara, leve isso desse bate-papo sobre Zero Trust. Tiagão, começar com você, dá para dar uma pensada, uma respirada, mas se tiver uma coisa e fala, puta, passei por isso, implementei isso e foi muito bom. Quem está do outro lado escutando a gente para levar para casa? Talvez eu não consiga resumir numa frase tão rápida assim, peço desculpas. Não, mas você já agregou muito aqui, cara, só para... Nós tínhamos uma visão, pelo menos algumas pessoas se apresentaram e tinham uma visão muito de transformação de arquitetura de segurança. O que não é exatamente o Zero Trust. A proposta Zero Trust não é uma transformação do ambiente de segurança. É uma melhoria na questão de acessos, de questão dos usuários. É a mudança do paradigma de se confiar ou não confiar em um acesso que você está tendo num ambiente ou sistemas. E por causa dessa concepção, talvez um pouco falha, eu ouvi muitas coisas como: nós vamos desconectar os nossos firewalls, a gente não vai ter mais o switch core, a gente não tem mais VLAN, a gente deixa todo mundo livre, o cara monta a rede que ele quer e etc. Então, assim, se eu puder dizer uma coisa, a implementação ela precisa caminhar de forma estruturada, ela precisa pincelar os elementos que são importantes dentro do conceito de Zero Trust alinhados com a tua estratégia para realmente fazer diferença no teu negócio e agregar valor ao teu negócio, mas tenha um entendimento de que você está trabalhando com uma tecnologia que está evoluindo e você precisa que a tua cultura evolua junto com ela, que os seus usuários evoluam junto com ela e que a tua maturidade também cresça a cada dia junto com ela. Então não pense numa bala de prata, não pense numa mágica, não pense que você vai reduzir o teu OPEX, não vai reduzir o teu custo operacional aí em 50%, em 80%, porque você vai desconectar os links, vai tirar o firewall, vai desligar um monte de coisa e vai ter uma solução de ZTNA. Mas pensa que você está numa jornada de evolução de maturidade para garantir a segurança e permitir que o teu negócio foque no negócio e vá cada vez mais para frente. Boa. Robson. Matheus, o que eu diria para esse papo e muitos outros que nós já fizemos e vamos fazer, sempre entenda o seu modelo de negócio, entenda as dores da companhia, né? E aí, a partir daí, se conecte, né, o que eu posso fazer com essas necessidades da minha companhia, essas dores, se baseando em algum conceito, em algum framework, e a partir daí faça uma jornada evolutiva disso. Acho que isso seria o grande mote de definir, te dar a resposta de por onde começar. Né? Não só começar porque um determinado instituto viu que numa pesquisa que fez, 80% foi por identidade, né? Ou não só necessariamente porque a gente está vendo a adoção ou algo virou hype.
E também acho que com uma provocação muito grande, né? Cara, faça bastante benchmark, converse com seus colegas de mercado, Perfeito. troca uma ideia, né? Pegue um pouco ali, num bate-papo um pouco mais prolongado, quais foram as suas principais dores de evolução pensando no conceito, né? Mas quais foram as dores ou aonde a empresa ou os colaboradores erraram um pouquinho mais, né? Perfeito. E aí faça essa tradução para você conectar para uma jornada, um conceito de Zero Trust, né, para outros frameworks que você queira adotar, ou para os desafios de segurança que você já tinha pré-definido na companhia, né? Não venha só com um standard pré-definido, porque o mercado realmente está indo para aquele caminho. Então, tudo que é uma tendência não necessariamente é o melhor caminho de sucesso para todo mundo. Você vai usar a base de histórico de algo que todo mundo fez, para muitas vezes não fazer só para acertar. Às vezes, eu falo muito para o time, né? Muitas vezes saber, né, o que não errar já ajuda bastante. Boa. Milton, o que fica de hoje? Cara, um papo muito bom e eu acho que assim, o conceito de Zero Trust ele é complexo, né? A gente tentou tatear ele aqui nessa conversa. Com certeza. E o que fica para mim, para quem está querendo implementar ele aqui, acho que um pouco da vivência que vocês trouxeram, acho que um pouco do que o Robson falou bastante aqui no final, né? Como que a gente chega lá? É resolver uma dor real, é um dos princípios da inovação. Eu acho que ali é um caminho, né? Dividir para conquistar, é não querer atacar tudo da mesma forma, precisa de conexão, né? Precisa de ter uma concatenação das ideias, mas isso daí precisa ter, no final das contas, resolver um problema real. Quando isso está conectado, isso gera uma mudança cultural, isso gera também valor para todo mundo que está envolvido e ganha mais potência, né? Acho que é ter o conceito e partir dessa divisão para conquistar, né? Excelente, muito bom. Pessoal, bom demais. Thiagão, obrigado pela presença mais uma vez. Bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com esse time super qualificado. Foi excelente o bate-papo e agora a última provocação, o desafio que eu faço é qual de nós dois primeiro foi em Minas traz pão de queijo pro outro. Combinado. Eu vou lá e fico no hotel seu lá, tá? Combinado, você me dá um voucher. Robson, obrigado de novo pela presença, por compartilhar tanto, cara. Bom demais. Eu que agradeço o convite, acho que esse tipo de coisa que vocês fazem aqui com o Redcast, né? Quando a gente entra ali nos links para assistir tanta gente boa que vem aqui, isso. então a gente consegue, acho que, trazer experiências, né? Não mostrar que tem o certo e errado. Acho que o papo é muito rico, porque, obviamente, todo mundo tem seus desafios, mas a gente acaba falando um pouco sem falar, né? Ou falar da venda, ou falar do produto, e trazer ali as dores do conceito. Eu acho que aí o público em geral acaba se conectando bastante com a ideia, então acho que é o que faz ter a aderência, e precisando, estamos aí. Bom demais, é o que agrega. Falar menos da gente, mais do que pode Com agregar certeza. para quem está com a gente. Bom demais. Milton, obrigado pela Tamo presença de novo, tamo Isso aí. junto. Pessoal, obrigado pela presença, pela audiência, por estar com a gente em tantos episódios. Acompanha a gente, dá um joinha para chegar para aquele amigo que não vai ou que não viu ainda. E até a próxima. Obrigado. Edgecast.